Olá, eu sou Adriana Morelli, estagiária do Instituto Reverie. E sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Reverie Conversa Sobre, um canal aberto para levar até você conhecimento, informação, curiosidades e convidados, né, na área da saúde mental e bem-estar. Em podcast, convidamos a professora doutora Solange, idealizadora do canal, fundadora do Instituto Reverie e a nossa primeira convidada. Professora Solange, seja bem-vinda e vou pedir para que você se apresente para nós. Bom, primeiro, obrigado, pelo convite. E assim, meu nome é Solange Bertozzi de Souza, tenho a minha formação, eu sou assistente social e psicóloga. E que eu brinco com os meus alunos, eu costumo dizer que eu acabei indo para a área acadêmica, então hoje eu não sou nem assistente social nem psicóloga, hoje eu sou só professora. Mas aí fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-graduação, estou terminando uma pós-graduação agora na área da TCC, que é uma das abordagens da psicologia clínica. Mas a minha atuação muito fortemente é na área da psicologia social. Estou há anos nessa área, enquanto docente 23 anos, e há uns 10 anos para cá eu comecei a me aprofundar mais especificamente com a área da dependência química, que eu vejo que é uma área extremamente importante, então eu comecei a trazer na faculdade essa temática, enquanto estudo. Tenho alunos que são estagiários, que orientam o TCC nessa área, porque exatamente da importância que a área tem. A ideia de pensar no Reverie, enquanto um instituto de psicologia, é porque eu já há 10 anos, dentro da própria docência, já vinha trabalhando com a área de dependência química. Então, já tenho estudos há 10 anos sobre essa área e comecei a ver a necessidade de que precisava trazer isso para uma realidade não só acadêmica, que sim, precisa e muito, mas também uma realidade dentro de mercado de trabalho, de atuação e tudo mais, Então, é por isso que montamos o Reverie por conta disso. Certo. E o Instituto Reverie já tem um curso programado para o final de março agora, chama Atendimento Terapêutico ao Comportamento Compulsivo. Uhum. É um nome diferente, para quem não é da área. Então, você pode falar um pouquinho mais o que seria esse comportamento compulsivo? Então, em decorrência desse muito tempo de estudos nessa área das dependências, que começou, eu comecei estudando dependência química, Então, qual a realidade das comunidades terapêuticas, dos locais que têm tratamento com a dependência química, e ao longo dos anos eu comecei a perceber que, em verdade, não era só uma discussão da dependência enquanto substância química, enquanto substância psicoativa, álcool, e sim, a gente, dentro dessa perspectiva de dependências, a gente tem um rol muito maior. E hoje, o que tem sido muito agravante, e é uma preocupação até já enquanto sociedade, enquanto saúde pública, enquanto psicologia, é a questão das tecnologias. A gente tem visto que pessoas que mesmo que antes não possuíam uma característica de um comportamento compulsivo, a partir do momento que começa a utilizar das ferramentas, das redes sociais e tudo mais, passa a criar uma dependência muito grande. Então, a ideia é, nesse curso, trazer à tona essa discussão,
Então, trazer um conceito, né, inicialmente do que são as dependências, como é que elas funcionam, mas principalmente alertar, né, e por isso chama inclusive atendimento terapêutico, porque a ideia é trazer uma proposta de alertar esse profissional, tanto da psicologia quanto da área da saúde, outros profissionais, da importância realmente desse tema até no cotidiano, na vida das pessoas, né? Então, foi baseado nisso que é a ideia. Aí que você está trazendo esse comportamento compulsivo, então eu posso entender que esse compulsivo não é só uma dependência específica, né? Isso. Ela abre para... Isso. Uma questão, por exemplo, que a gente tem que ter em mente o comer demais, o jogar, né? Tanto que antigamente chamava jogos de azar, né? Que seria jogar baralho, jogar em cassino, a gente tinha isso muito forte. Isso tudo faz parte das dependências, né? O cigarro em excesso. Uma característica muito forte das dependências é essa busca por algo intermitentemente, vamos dizer assim, e que em verdade tá em desequilíbrio, né? Porque na verdade tá sempre em excesso. É sempre muito alguma coisa, né? E infelizmente atinge uma grande parcela da população referente a isso. Não digo nem só de Brasil, né? De mundo também. Ó, primeiro, né, eu quero saber assim, você falasse pra gente como a sua experiência, né, na área, como você vê os profissionais de psicologia, né, em relação ao assunto, né? Hoje, como que estão os profissionais dessa área, né? Qual é o conhecimento que eles têm em relação a isso, até o comportamento, eles estão preparados para atender esse público? É diferente da clínica, né? E qual o aspecto? Sim, em verdade, a questão das dependências ela vai atingir todos os profissionais. Claro que o foco maior nosso é a saúde, porque inclusive quando chega para o psicólogo, para o médico, aquela situação já está adoecida, normalmente, né? Que em verdade o ideal inclusive era trabalhar com a prevenção, mas a grande maioria das vezes, quando vai parar nos consultórios, nas clínicas, nas comunidades terapêuticas, aquela situação já adoeceu, né? Então já é uma maneira de olhar pela questão do tratamento. Então eu vejo muito assim, todas as áreas, né, principalmente da medicina, psicologia, as áreas da saúde principalmente, precisa se debruçar para poder entender. Uma questão que eu vejo assim, é um assunto muito amplo, né? É uma bibliografia muito grande que já tem, então já está muito extensa, mas que está pouco chegando para os profissionais, né? Do enfoque do curso é exatamente trazer esse tipo de discussão. Quer dizer, tá vindo ali, porque tá batendo na porta esse tema, na porta de consultório, já estão nas casas das pessoas, né? E como se preparar para isso, já que é um tema que você não vai tratar, né? Então, quando você tem um processo de adicção, que é algo que é muito forte no sentido de manejo até, né? No sentido até de conseguir controlar, né? Os próprios profissionais da área da saúde não estão preparados para isso, não sabem lidar com isso, né? Então é estudo, é o que eu falo, inclusive, quando eu estou dando aula sobre isso, eu falo, gente, estudar e muito sobre esse tema, porque o aspecto compulsivo está em todas as práticas atualmente, né? Eu vou trazer eu tenho acompanhado, né, aqui pelo Instituto Reverie, né, as palestras que têm entrado, né, por exemplo, a questão alimentar, transtorno alimentar,
a dependência tecnológica. E a gente, assim, ouvindo, percebe que existe uma causa primária disso tudo, né? O que eu vejo, né, muitas vezes, a partir do momento em que eu começo a entender essa causa primária, eu posso levar para todos os aspectos, Isso. né? E também, o que a gente percebe, assim, devido a essa questão de ser uma causa primária, eu acho que é importante, né, quando você falou assim, não é só da área da psicologia, né? Mas ela foca todos os envolvidos, né? Dentro da questão da compulsividade, sim, né? E vem muito também, inclusive, familiares, sim, né? Isso é importante. Aí, vou perguntar para você assim, né? Dentro da sua experiência, né? Por que razão, né? Você decidiu criar esse curso? Tá. Que é exatamente por essa dificuldade, né? Porque assim, como eu estou há muitos anos já estou há 10 anos estudando, eu comecei a observar na literatura que uma questão que inclusive autores já colocam é exatamente essa lacuna, essa deficiência que os profissionais têm na área da saúde. Então, o que acontece? Você tratar um tema abrangente como esse, como até você mesmo falou, que envolve o indivíduo, envolve a família, envolve todo esse entorno dele, né? É uma coisa muito importante, muito séria, né? Mas pelo pouco, vamos chamar assim, conhecimento que os profissionais têm, o próprio profissional acaba tratando isso como mais uma questão vamos dizer assim, não olha especificamente para aquele diagnóstico, olha muitas vezes para a comorbidade que está aliado a esse diagnóstico e sai realmente do foco das dependências, né? Então, vai tratar aquilo que já está muitas vezes latente ali, emergente, né? Que vai ser daí tratar de repente uma comorbidade do tipo uma esquizofrenia, um transtorno bipolar, outras doenças, né, que são graves, que são importantes também, mas saem do foco da questão da dependência, que é como você falou, é uma condição primária, né? Muitas vezes é a origem de tudo ali, né? Quer dizer, tudo que vem depois disso, ele vem em decorrência desse processo adictivo, desse comportamento compulsivo que a pessoa tem, mas o olhar é voltado muitas vezes para as consequências e não pelo aquilo que veio primeiro, né? Então, uma outra coisa que no artigo eu estava lendo e me veio a questão das políticas públicas, né? Como hoje em dia, né, como você vê, né, a participação das políticas públicas, o que a gente tem, né, que possa beneficiar isso? Qual que é a sua visão em relação a isso? Então, a gente costuma dizer que nessa área de dependências, ela realmente é uma área que atinge muitos âmbitos da sociedade, vamos dizer assim. Então, tem que envolver sociedade civil, tem que envolver as políticas públicas, tem que envolver a família, tem que envolver muito mais fortemente a prevenção. Então, vamos pegar especificamente olhando pela perspectiva das substâncias, né? Substâncias psicoativas. Esse jovem, ele começa a ter acesso quando ele já está lá na pré-adolescência. A gente vê casos de crianças que tomam contato com algum tipo de substância com 6, 7 anos, 9 anos. Então, olha como esse trabalho tem que ser coletivo, né? E ampliado. Assim, se a gente for olhar, inclusive, literatura referente a essa área, principalmente daí especificamente falando de dependência química, não deixa de ser para os governos, o Estado, e aí não só do Brasil, mas do mundo, não deixa de ser, vamos dizer, a pedra no sapato.
né? Então a gente vê muitos países pensando em estratégias enquanto governo, né? Tentando implementar políticas públicas e que vai muito por essa situação de tentativa e erro, né? Bom, vamos tentar trabalhar dessa forma? Não, vamos tentar, essa situação já não deu certo, vamos tentar uma outra estratégia. Então, realmente é um problema. Uma questão assim, que é importante colocar, também trazer, esse problema do diagnóstico mesmo. Essa substância, essa compulsão, ela está ligada a quê? Ela está ligada a uma questão de ela ser aquilo que veio primeiro, como a gente está falando, e normalmente infelizmente, ou ela vem, por exemplo, de uma pessoa que tem algum tipo de transtorno e que acaba entrando numa dinâmica de compulsão por causa desse transtorno que ela tem. Existe essa situação, mas essa é o menos agravante. O mais agravante, não que não é menos agravante, mas no sentido assim, é menos frequente. O mais frequente é realmente essa pessoa que tem um processo compulsivo, e aí a gente tem também um fator genético hereditário, e esse fator compulsivo é que ocasiona, né, como eu falei, as consequências disso, né? Então, políticas públicas vai entrar nessa mesma discussão, né? É necessário que, enquanto sociedade, nós todos olhemos para essa situação e cobre mesmo dos governantes, né? Que isso tudo seja olhado com um olhar mais criterioso mesmo, né? É preciso pensar nessa política pública, né? Isso. Eu queria falar assim sobre o curso, né? O curso que vai ser atendimento terapêutico ao comportamento compulsivo, né? E quais são as pessoas que podem fazer esse curso? Então, esse em específico que a gente está abrindo aqui no Reverie é mais voltado para os profissionais, né? Mas não para o público que sofre com aquela compulsão em si, e não ainda especificamente para o familiar, né? Porque o familiar a gente tem a condição de codependência, que seria até um outro momento a gente discutir a codependência, vamos dizer assim, o quanto esse adoecimento afeta, né, o familiar. Então, por enquanto, não. Por enquanto vai ser voltado mesmo para os profissionais da área da saúde, principalmente da área da saúde, mas a área da assistência social, né? Outras áreas também, né? Porque se a gente pensa que as dependências ela atinge toda uma proporção, ela vai mexer com educação, ela vai mexer com segurança, né? Ela vai a saúde mais ainda, assistência social mais ainda. Então todas essas áreas acabam sofrendo, vamos dizer, direto ou indiretamente, essa situação mesmo, que é um problema, como a gente falou, de saúde pública. Né? E como vai tratar, né, comportamento compulsivo, né, eu acho que até atinge todas as áreas, né? Isso. Nutrição, né? Sim. O entender o porquê, né, disso tudo. Isso. E aí, eu estou perguntando, né, o profissional ou a pessoa que se inscrever no curso, o que ela vai aprender? O que a gente vai aprender com esse curso? O que a gente vai ver? Então, primeiro, a ideia de entender, ter a compreensão do funcionamento disso tudo. Então, desde uma questão de sistema de recompensa, que daí a gente vai falar de uma condição neuroquímica, como é que tudo isso acontece a nível de cérebro, né? Vamos entrar um pouquinho nessa questão, mas como até pela minha formação, por ser psicóloga social e assistente social, o meu enfoque maior é sociocultural, né? Histórico, cultural. Então, vamos entrar numa questão neuroquímica, mas eu não vou estar aprofundando muito, até porque é interessante chamar um profissional, e aí vai ser um outro momento, vai ser um outro curso, chamar um profissional que trabalhe especificamente na área da neurociências, né?
Mas o enfoque é esse, o conceito, né? Então, assim, eu comecei a perceber isso, inclusive porque eu oriento aluno, quando vai fazer monografia, eu tenho estagiário, né? Que faz estágio nas instituições que trabalham com essa temática, e eu vejo, assim, falta essa base. Foi isso que eu comecei a perceber, é a base, essa ideia inicial, o que é realmente, né? Mas como teve uma aluna chegou para mim e falou, professora, eu tenho uma questão compulsiva. Sim, a maioria de nós tem, né? E aí tentar entender como é que isso funciona no outro, mas na gente também. Quais são os gatilhos, por exemplo, na área das dependências a gente fala muito de gatilho, né? Quais são os tipos de situação que eu estou vivendo que está me provocando aquela vontade, aquele interesse para, sei lá, consumir alguma coisa, né? Outro exemplo é compras, né? Então, a pessoa começa a sentir a necessidade de, nossa, eu tenho que fazer compra, e vai lá e compra compulsivamente. Está ligado aos transtornos? Sim, certamente que está. Mas vamos olhar, vamos dizer assim, vamos fazer um foco especificamente para aquela situação da compulsão, né? A minha ideia é trabalhar isso. E por último, no curso vai ter a questão desse atendimento. Então, como é que o profissional atenderia? Né? Existem diferentes estratégias para você atender, né? Você trabalhar com intervenção em crise, você trabalhar com acolhimento, aconselhamento. Quando acabar uma técnica e começar a outra, né? O que a gente pode ter de um primeiro momento de um atendimento, por exemplo, fazer um primeiro acolhimento desse indivíduo, dessa família, e qual é a necessidade de depois ir aprofundando esse tipo de atendimento, né? Lembrando que quando a gente fala de adicção especificamente, a pessoa que já toma consciência desse processo adictivo que ela tem, né, que ela já tem esse comportamento compulsivo, ela tem que se cuidar o resto da vida. E aí é isso que eu vejo, infelizmente, nos profissionais. Eu já vi psicólogos falando assim, então, né, não, eu também, eu trabalho com essa área da dependência química. E é assim, já falei para o meu paciente, você para de usar, que você, né, usa diferentes técnicas e tal, mas para de usar, resolve tudo. A gente sabe que não é assim. É um manejo, é um cuidar a vida inteira. A vida inteira. E isso é que se torna um problema grande, complexo, e por outro lado, o profissional se sente frustrado, né? Porque ele fica numa situação assim, nossa, mas eu falei pro meu paciente, passou 3 meses, ele voltou? Como que pode, né? Depois de 3 meses ele voltou a usar, ele voltou a fazer aquele mesmo comportamento, daí tá, né? Aí é onde você tem que discutir isso, né? Ele voltou porque provavelmente aquele gatilho que fazia com que ele voltasse tá ali ainda continuando ali latente, aquela situação tá ali muito forte, né, para ele. Então, isso eu vejo nos profissionais, eles ficam frustrados, né? Então, esse curso é para eles entenderem que vamos dizer assim, o buraco do buraco é mais profundo, né? Do poço é mais profundo. E como lidar com isso. Né? E mesmo, falando assim, com as frustrações, eu acho que traz também a conscientização da importância desse profissional ali, porque eu acho que o pouco que se faz, né, para aquele paciente já é muito, sim, né? Sim. Um dia sem já faz uma diferença na vida, né? E aí existe aquela velha frase, né, que é só por hoje, né? Só por hoje. Porque a consciência de que hoje ele consegue lidar com aquela situação. Mas o que a gente vê, ouve muito também, que a grande maioria dessa, vamos dizer assim, conseguir manter
esse manejo na abstinência, né? sem ter uso, a grande maioria das vezes tem que ter uma equipe atuando ali junto. Enfermeiro, médico, né? Principalmente psiquiatra, às vezes, dependendo da situação, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, assistente social, né? Psicólogo mais ainda. São também. Multiprofissionais, é multiprofissional. Né? E aí a psicologia ela é uma das áreas que precisa se apropriar desse conhecimento. Por isso eu comecei a sentir essa... Na verdade, a ideia do curso começou muito mais com uma demanda minha, uma frustração minha, de eu mandar aluno para poder fazer estágio e esse aluno praticamente ser engolido pelaquela situação por falta de teoria, de um conhecimento mais aprofundado. Né? Sobre o curso, né? O curso ele está dividido por módulos, né? Você quer falar, pode falar um pouquinho de cada módulo para a gente, como é que vai ser, né? A parte teórica, se vai ter parte prática, como é que vai ser esses módulos? Então, dividir em modular, né? Uma estratégia de 4 módulos mesmo, uma vez por mês, um dia inteiro, né? Então, seria um sábado, de manhã e à tarde. Nos 2 primeiros, na verdade, vai ser sobre a definição, como eu falei, né? Eu vou entrar um pouquinho nessa questão neuroquímica, aí entro um pouquinho nos conceitos, nas definições. No segundo sábado, permaneço nessa temática, mas também a gente vai estar pensando numa personalidade, né? Como é que é o comportamento de alguém o comportamento compulsivo em si, a personalidade de uma pessoa que apresenta um comportamento compulsivo, né? Tem estudos que são fantásticos, que vão falar da forma como essa pessoa vive, age e tudo mais. Então eu vou trazer isso no segundo módulo. No terceiro vai ser já trazendo as técnicas de atendimento mesmo. Então, é terapêutico, né? Porque aqui a gente não está falando só de uma condição de psicoterapia, nós estamos falando de técnicas terapêuticas. E aí que eu vou trazer acolhimento, aconselhamento, intervenção, dessas estratégias de como agir, né? Com esse indivíduo. E no quarto módulo, que daí vai ter realmente uma experiência prática, né? A gente vou estar trazendo uma situação de supervisão, inclusive. As pessoas vão estar fazendo uma prática numa instituição para poder trabalhar, para vamos dizer assim, ver ao vivo e a cores aquela situação. Vivenciando a experiência, né? É maravilhoso, né? É uma oportunidade fantástica, né? Aquele que, eu acho que você já até respondeu, né? Que é aquele que não é profissional, mas tem curiosidade, porque conhece ou tem alguém na família com comportamento compulsivo, também pode fazer, e porque faria, mas você já colocou aqui nesse início... Isso. É melhor seja o profissional mesmo. Não só da psicologia, mas que seja já profissional. Por que também? Porque a gente também já tem que partir do princípio de que algumas técnicas, ferramentas, esse profissional já tem. Então, é melhor mesmo que seja voltado para o profissional. Não quer dizer que a gente não possa vir, e eu também pretendo, vir abrir um curso expandir. Para inclusive o familiar. Sim. Uma das maiores queixas que a gente vê, né, que eu vejo nesses anos todos que eu estou nessa área, é a dificuldade que o familiar tem. Né? Ele precisa ser orientado de como lidar com o estudo. Mas nesse primeiro momento, esse curso, a ideia é abranger mais os profissionais. Os profissionais que também possuem compulsão, né? Que a maioria de nós tem, né? Eu acho que quem não tem, né? De alguma maneira. Todos nós temos. É isso. Peraí, calma aí. Depois vocês cortam, tá? Pela sua experiência, professora, na área, né? Como professora, psicóloga, assistente social, que é a sua primeira formação, né?
Que mensagem você pode deixar para a sociedade como um todo sobre esse comportamento compulsivo? Tá. Boa, essa é uma boa pergunta. Bom, em verdade, o que eu posso estar trazendo assim, até por esses 10 anos de observação, assim, que tem cada vez aumentado mais, essa sociedade está cada vez mais trazendo o adoecimento. Então, assim, a pessoa começou a perceber que ela tem alguma coisa que a gente chama isso de objeto. Ela tem um objeto que está fazendo com que ela gere uma dependência, gere uma compulsão pelaquilo, ela já vai atrás e dá uma olhada nisso. Vai atrás, se cuidar, porque tem uma característica muito forte nessa área das dependências, que são os rituais. E o ritual tem a ver com exatamente essa questão de você ter o gatilho, né? Então, eu tenho o hábito de manhã tomar café e aí eu tenho que fumar um cigarrinho. Isso, se você olhar um mês, 2 meses, 5 anos, 10 anos, é uma coisa. Mas imagina você ter isso enquanto vida inteira. E que depois de um tempo você não conseguir mais parar com um hábito desse, né? Então, o ritual liga-se muito fortemente ao gatilho, que daí você não consegue mais, né? Vamos dizer assim, ter o controle de si mesmo, né? Porque aí você passa a ter um autocontrole. Como é que eu vou me controlar? Se é algo que já faz parte do meu dia a dia, da minha rotina, né? É muito bom para mim, eu quero fazer aquilo, é muito gostoso, né? Porque prazer dá, né? Uma questão só para fechar, uma questão que eu vejo muito nos profissionais que atuam nessa área, é que o que a gente tem que pensar é que como ele ativa no nosso cérebro o sistema de recompensa, sempre é algo que dá muito prazer. É a nossa busca primária, né? Exatamente. Então, assim, é bom. Se aquilo é bom, por que eu tenho que parar se aquilo é bom para mim? Mas, se a gente fizer vamos dizer assim, se você conseguir visualizar você dali 10, 20 anos, como é que é isso que estava bom para você, que você tenha isso enquanto excesso, mas como é que é você daqui a um tempo? Aquilo que era prazer, ela passa a ser um sofrimento, né? Aí é onde a gente... Por isso, a importância de já olhar desde o início. Esse celular, faça um exercício, né? Aconteceu isso comigo. Eu fiz uma viagem e eu me prometi que eu não ia levar o celular. Era uma viagem de 4 dias. Não, me prometi que não ia levar o celular. Deixei o celular na minha casa... Viajei. O primeiro dia foi desesperador, assim, meu Deus, eu preciso falar com alguém, eu preciso ver como é que estão as coisas e tudo mais. Do segundo dia em diante, aquilo não me... Assim, por quê? Porque a gente tem que entender que a vida da gente também tem que ser sem esses recursos todos, né? Então, preocupante seria que se cancelasse a viagem, que você retornar por causa do celular. Aí você precisa de ajuda, observa, né? Observação, né? E tem muita gente que faz isso. Para a viagem, vai lá, pega o celular. Não, eu realmente não consigo viver sem isso. Então, é aí que você já tem que olhar se isso não está te adoecendo. Está virando uma compulsão também. Sim. Só para encerrar, queremos saber, ainda tem vagas para o curso? Sim, né? Na verdade está já finalizando, graças a Deus. Mas ainda temos umas 7 vagas ainda para dar, mas já está cheio, o curso já está lotado. Eu já garanti a minha, né? Com certeza. A equipe aqui já garantiu a sua. Já estamos com as vagas preenchidas já, né? Mas ainda tem um pouquinho sobrando. Quero agradecer você, professora Solange, pela idealização desse projeto, né, pela criação do podcast, né, pelo Instituto.
É maravilhoso, eu sou só aluna, né? Tenho uma grande admiração. Ah, Quero agradecer a equipe aqui presente, que não está ao vivo aqui, a Rosana Prati, o Thiago, né? Para a gente conseguir realizar esse trabalho eu que hoje. agradeço vocês, imagina. E é isso, gente. A gente agradece a atenção de todos vocês e até o próximo podcast. Chegar de cadeira de roda. Legal, legal.